Queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus, no capítulo 20. Mateus, capítulo 20. Eu vou ler a partir do versículo 1. Uma leitura de uma das parábolas que Jesus contou, e depois eu vou ler mais uma. Há alguns dias atrás eu estava com um grupo de amigos aqui, de pastores e outras pessoas, numa das nossas classes. Nós estamos fazendo a turma de terceiro ano da Atos, lá na Tijuca, uma experiência bem legal. E num determinado momento teve um intervalo onde um lanche estava sendo servido. E para a gente foi um prazer imenso, porque aquele lanche foi oferecido gratuito, a gente podia pegar e comer. E aí a gente subiu para o lugar onde estava acontecendo e tinha uma variedade interessante lá de comidas. É bom falar de comida nessa hora, que o seu estômago vai começar a roncar. Tinha um pãozinho lá muito bonito, já cortadinho, e algumas coisas que você colocar no pão. Uma das coisas que você tinha para colocar no pão eram aquelas fatias de carne assada, com um molho especial, tinha uma cebolinha já grelhada, e eu fui colocando aquelas coisas no sanduíche. E para finalizar, para dar o toque final, eu abri um dos pães e enchi uma faca e comecei a passar no meu pão perguntando: gente, isso aqui é maionese ou requeijão? E um cavalheiro que estava do meu lado falou: pastor, isso é leite condensado. É para colocar nessa outra coisa aqui que é de fruta, não sei o quê. E a gente tentou permanecer durante alguns segundos no anonimato. Não conta para ninguém, fica tranquilo. Mas alguém do lado ouviu, começou a rir e foi passando, de repente, a sala inteira, com aquela turma toda de amigos, estava rindo de mim, falando. E eu curti o meu sanduíche com tudo que eu podia. Eu digo para você, não ficou ruim não, ficou bom. Qualquer dia recomendo que você experimente. Eu fui apressado, eu fui precipitado, mas eu fui um pouquinho orgulhoso. Eu acho que eu sei de tudo às vezes, né? Eu acho que eu sei o que eu estou fazendo. Muitas vezes a gente não pergunta, a gente não pede informação, a gente não necessariamente se rende. Talvez fosse uma situação que você pensa: pastor, foi um engano que você cometeu. Mas quantas vezes a gente comete enganos que parecem ser tão pequenos, mas se tornam coisas tão grandes? Às vezes o resultado, as consequências podem ser desastrosas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje à noite. Como algo que parecia ser tão pequeno se transformou em algo tão terrível no final. Uma decisão tão pequena, aparentemente tão pequena. E existe uma tendência em nós de nós mesmos calcularmos o que precisa acontecer, como nós acreditamos que as coisas são. E a minha oração nessa manhã, ela é para mim e para você. Eu não estou aqui eu pregando para você, eu creio que o Espírito Santo está pregando para todos nós, é que realmente nós nos rendamos. Hoje talvez seja só isso, eu preciso me render, que Deus sabe mais do que eu. Nesse momento que você está vivendo, para as coisas que você precisa, você sabia que Ele tem a solução perfeita para você? Você sabia que Ele sabe exatamente onde, quando, porquê e quando você deve agir, de que maneira você deve fazer isso? E se a gente só se render a Ele, faz toda a diferença. Hoje eu quero falar para você sobre duas palavrinhas. Eu não fiz um slide para isso, mas eu queria que você guardasse, escrevesse, marcasse em algum lugar. As duas expressões são esforço e justiça. E essas expressões aparecem no Novo Testamento frequentemente. E nós, muitas vezes, temos uma leitura errada a respeito do que elas significam. Existe uma expressão bíblica que a gente pode estudar em outro momento, que o próprio Senhor Jesus fala que desde os tempos de João Batista, o reino de Deus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Se você for procurar, existe uma série de versões que trazem expressões diferentes. Há uma expressão que diz que o reino de Deus é tomado por violência. A gente não entende tudo o que isso significa. Mas Jesus está colocando algo muito claro a respeito de um determinado tempo. E aqui eu digo para você algo que pode ser um paradigma para alguns, pode quebrar um pensamento que você teve a sua vida inteira. E eu não estou pedindo para você acreditar em mim, mas apenas para olhar para a palavra de Deus. Que se a sua salvação requer um esforço seu, a sua salvação, então, é mérito seu e das suas obras. Mas isso não é verdade.
A minha salvação não foi por esforço meu. A minha salvação foi simplesmente pela graça de Deus e pela fé que eu depositei no seu Filho, o Senhor Jesus, que me salvou. Não foi porque eu me esforcei. Você não consegue fazer nada para ser salvo. Absolutamente. Mas você entra no reino de Deus, você nasce no reino de Deus pela fé em Cristo Jesus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, há muitas pessoas que vão deturpar isso e vão usar essa expressão do Senhor Jesus, dizendo que, não, se você não se esforçar, você não vai poder se apoderar do reino de Deus. Em outras palavras, você não vai poder entrar no reino de Deus, você não vai para o céu, você não vai viver com Deus. Biblicamente, você vai encontrar muito mais no Novo Testamento a confirmação de que não é assim. Não é pelo seu esforço. Alguém já se esforçou no seu lugar. Alguém realmente fez um sacrifício muito grande para que você não precisasse fazer, até porque você não conseguiria. E até porque todo o seu sacrifício seria insuficiente. Só Jesus poderia pagar o preço que foi pago, e Ele pagou completamente. A passagem que nós vamos ler daqui a pouquinho fala que Ele é justo e justificador. Ele não apenas tinha toda a capacidade para nos justificar, mas Ele realmente foi lá e fez isso. Ele não apenas tinha todo o potencial e o único que tinha, o único com esse sangue precioso, o único que não tinha pecado e poderia pagar pelo preço do pecado. E não apenas ele tinha todo esse potencial, mas ele foi lá e fez. Ele realmente cumpriu aquela missão. E se você creu nele, é por isso que a gente está aqui nessa manhã. Nós não estamos aqui para manutenção de uma religião, porque alguém acredita, eu vou acreditar junto. Não, nós estamos aqui porque realmente fomos comprados, nos tornamos filhos de Deus por causa do seu grande amor e da sua graça. Por causa daquilo que a gente repete todo domingo, porque Ele é bom, porque realmente Ele é bom, mais do que você pode imaginar. O dia que a gente abraçar isso de todo o nosso coração e compreendermos essa bondade de Deus, nossa vida se torna muito diferente. O que eu vou ler para você agora é uma das passagens que mais nos desafia a compreender a bondade de Deus. Quando eu perguntei se você é orgulhoso, até o fato de a gente não levantar a mão revela que a gente é. Jesus nos chama assim, não sou eu. Ele diz que nós somos maus, que a nossa natureza é má. Mas a gente fala, eu não sou. Você sabe por que a gente acha que não é mau? Porque a gente se compara com alguém que é pior. Você sabe por que você acha que você às vezes não é bom? Porque você se compara com alguém que é melhor. E a nossa capacidade de entender justiça, ela é horizontal. A gente só consegue entender justiça quando a gente olha para os outros. E a gente quer que alguém pague pelo crime que cometeu, porque isso é justo. Mas se for o meu filho, é diferente. Porque o meu filho não tinha intenção, ele não queria, se torna diferente a nossa maneira de enxergar. Ela varia conforme o nosso grau de envolvimento com aquilo. A gente quer que alguém sofra as consequências das suas próprias escolhas, porque foi irresponsabilidade, mas quando acontece comigo, será que não tem um jeito de resolver melhor? E nós criamos os nossos padrões de justiça. O que a gente vai ler aqui é um pouquinho só, de Jesus quebrando isso completamente. O meu padrão de justiça, o seu padrão de justiça, não quer dizer nada para Ele. Não quer dizer absolutamente nada para Deus. A maneira como eu e você enxergamos justiça, talvez a melhor palavra seja algo que passou, algo que está defasado, algo que não tem mais lugar se você é um cristão do Novo Testamento. Alguns meses atrás a gente levou uma boa parte da igreja ao cinema, a gente foi assistir o filme A Cabana. Quem foi com a gente aqui? Levanta sua mão. Poucas pessoas que estão aqui hoje. Não sei se você assistiu esse filme, e eu não vou contar ele para você. Não, vou contar ele todo. Não, estou brincando. O filme A Cabana ilustra esse princípio de como nós queremos que justiça seja feita e como é que Deus enxerga. E o filme é uma ilustração. Não é necessariamente um filme doutrinário, mas ele é uma ilustração desse pensamento. Deus não nos compara uns com os outros. Deus não entende você como justo porque o outro é menos justo. Quando Paulo começa a escrever aos Romanos, ele começa os seus primeiros 2,5 capítulos. Na verdade, ele não divide em capítulos, mas ele começa a escrever
E ele pega todo mundo, primeiro os judeus, porque os judeus acreditavam que eram justos. Eles acreditavam que porque estavam passando por uma série de cerimônias e rituais e comprometimentos com a lei de Deus, que eles tinham um cartãozinho no bolso, que dizia que por causa dos seus feitos eles podiam passar aquele cartão e entrar. Que Deus iria aceitá-los, porque eles eram justos. E Paulo quebra aquilo completamente e fala, não, o cartão de vocês não funciona. Porque o cartão que vocês deveriam utilizar é daquele que justificou a vocês. Só esse faz você entrar. Aí depois ele fala com uma série de outras pessoas que não tinham nada a ver com Deus. Até aquele tempo, seria eu e você, os gentios, os que não têm aliança na antiga aliança, que precisavam de uma nova aliança. E ele fala, vocês também todos, sem exceção. Por mais indignos ou por mais dignos que acreditem que são, não são. E Paulo termina falando de todo mundo, ninguém escapa, todos devem se calar, todos devem saber que são indesculpáveis na presença de Deus. E a coroação disso está em Romanos 3, versículo 23, que diz, todos pecaram. E uma vez que todos pecaram, todos estão condenados, porque o pecado faz isso. E ele não separou judeu de não judeu, não separou homem de mulher, não separou quem vai à igreja de quem não vai, não separou quem necessariamente crê ou não crê. Ele falou, todos são culpados. Mas o versículo 23 termina com uma vírgula. E o versículo 24 diz, tendo sido, pois, justificados gratuitamente pela graça do Senhor Jesus, pela redenção que há em Cristo Jesus. Diga comigo, redenção. Redenção é um termo que era usado no mercado, por exemplo, principalmente no mercado que a gente não gosta de falar, mas o mercado escravo, que era quando se pagava pela liberdade de outra pessoa. É quando se pagava um preço, seja ele qual for, para que o outro fosse livre. Então a Bíblia diz que por causa dessa redenção, não quer dizer que eu deixei de ser culpado, mas a maneira como Deus me vê agora é que Ele paga o preço para que eu seja considerado justo. Você entendeu o que eu falei? A culpa continua lá, de alguma maneira, né? Você tem uma história, você tem um passado, você tem algo para contar, se você permitir, ela vai te assombrar a vida inteira. Mas Deus disse, filho, apesar de tudo isso, eu pago o preço que for, para declarar que você agora é justo. E uma vez que você absorve essa verdade, recebe na sua vida, você se torna, aí sim, justo. O que aconteceu na cruz não foi que Jesus apenas carregou os nossos pecados. A Bíblia diz que Ele se tornou pecado em nosso lugar. Que Ele se tornou maldição. Aquele que crê em Jesus não apenas recebe a justiça de Deus, se torna a justiça de Deus. É transformado no seu âmago, no seu coração. Quem está acordado, diga amém. Vamos ler Mateus 20. Jesus está falando um pouco sobre isso. Verso 1. Porque o reino de Deus é semelhante ao dono de casa, a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, e 1 denário é exatamente o salário de um dia naquele tempo, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, então vamos falar de madrugada aqui, né? Essa primeira hora de todas, a 0 hora, na verdade é aquele primeiro momento da manhã. Vamos colocar 6 horas da manhã, tá? Então, essa hora ele resolveu que ele ia começar. Então, já aqui dizendo, tendo ajustado, aí saiu pela 3ª hora. Talvez em algumas Bíblias tenha aqui às 9 da manhã, não sei se está assim, né? Às 9 da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes, ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo, e eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª, agora a gente está falando de meio-dia aproximadamente, e também da hora 9ª, então a gente já está falando das 3 da tarde, procedeu da mesma forma, convocou, contratou pessoas para trabalhar naquele dia para ele e combinou o mesmo salário. Versículo 6, saindo por volta da hora 1/10, a hora 1/10 às 5 da tarde, ou seja, segundo eles entendiam, né, daqui a pouco vai escurecer e acabou a hora de trabalhar. Está faltando 1 hora para terminar o expediente. Ele saiu
esse horário por alguma razão, e encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Por que vocês não procuraram alguma coisa para vocês fazerem? Vocês estão aqui sem fazer nada o dia inteiro. Vocês podiam estar ganhando alguma coisa. Mas já passou o dia, já está acabando o mesmo dia, daqui a pouco a gente vai para casa. Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. E então lhes disse: ide também vós para a vinha. Mas só tem mais 1 hora de trabalho. Vai assim mesmo. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 1/10, os últimos que chegaram, receberam cada um deles 1 denário. Trabalharam um pouco menos do que 1 hora, receberam o salário de 12 horas, o salário de um dia de trabalho. Né? Então, imagina que se você está naquela fila e chegou lá para trabalhar às 6 da manhã. E você viu, bom, esse cara chegou quando a gente já estava quase terminando, estava começando a limpar as ferramentas, estava começando a terminar para tomar banho para casa. E eles chegaram naquele horário e ganharam 1 denário. Então você pensa: eu acho que vai ficar melhor para mim. Vindos da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Verso 10. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Para aqui um minutinho. Lembra o que eu estou falando para você? Isso não fala direto ao meu coração, ao seu? Essa não é uma reclamação justa? Eu e você não pensamos muito parecido com essa pessoa. Eu estou falando por mim, eu acho que você não deve ser tão diferente de mim. Eu penso que se eu trabalhei o dia inteiro, se eu me esforcei o dia inteiro, e chega uma outra pessoa que trabalha 1/10 do que eu trabalhei, ou menos, como ela pode receber a mesma recompensa que eu? Eu olho para o Senhor que me contratou e acredito que Ele está sendo injusto. Diga comigo: injusto. Você sabe por que a gente chama de injusto às vezes? É quando não nos equiparam, quando não nos colocam no mesmo nível. E isso nem sempre é a verdade do que a gente quer. Quando a gente fala que a gente quer essa justiça, a gente quer essa equiparação, não é muito bem assim. Não era o que eles queriam. Não era o que ninguém aqui queria. Todo mundo queria um pouquinho mais. Todos nós queremos um pouco mais ou muito mais. Mas nós acabamos nos indignando, dizendo que é injusto. Você deveria nos colocar no mesmo nível, você deveria nivelar. Quem chegou mais cedo recebe, né, o certo, o justo. E quem chegou depois não pode ser nivelado com ele. Quem chegou depois. Então, quando você nos nivela no que diz respeito ao nosso pagamento, você deveria estar nos nivelando em relação ao nosso mérito, o que nós merecemos. Eu preciso, né, receber com base no que eu fiz, no que eu mereço. Eu trabalhei mais, eu ganho mais. Não é assim no mercado de trabalho. Não é assim, né, que a gente procura pessoas que estão dispostas a... Então, isso desafia demais o nosso conceito de justiça. Jesus está contando uma história que com certeza mexe com todo mundo, que algumas pessoas devem ter sentido até uma dor, pensando: não pode um negócio desse? Como é que ele pode ter trabalhado 1 hora e recebido o equivalente a 1 dia, e o outro trabalhou 1 dia e também ganhou a mesma coisa? Por que eu estou lendo isso para você? Por que eu estou gastando esse tempo mencionando? Não é porque eu, particularmente, e você, vamos achar que isso é justo. É justamente por isso, porque isso nos desafia, que a gente tem que pensar. A maneira como Deus enxerga a justiça não tem nada a ver com a nossa maneira de enxergar a justiça. A maneira como Deus percebe justiça não tem nada a ver com a minha e a sua capacidade de merecer alguma coisa. Quem está acordado, diga amém. Guarda isso no teu coração. Porque Jesus está contando essa história e agora o proprietário, no versículo 13, vai ter o seu discurso, mas o proprietário respondendo disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Não foi isso que a gente combinou?
Quando eu fui te contratar, eu falei, você vai trabalhar na minha vinha, começando agora, terminando às 6 da tarde. Quanto eu vou ganhar? O justo, o salário de um dia de trabalho. Eu topo, tamo junto, vamos embora. Não foi isso que a gente combinou? Foi. Toma o que é teu e vai-te. E agora vem a frase que acaba com a gente. Pois quero dar a esse último tanto quanto a ti. Não tem nada a ver com ele merecer ou não. Não tem nada a ver se ele trabalhou menos. Você não está entendendo. Você está julgando entre vocês dois o quanto que cada um se esforçou. Eu queria que você soubesse que eu amo você e eu estou te dando tudo que eu te prometi dar. Agora, para de olhar para o outro e observa o que eu e você estamos fazendo. Porque eu quero dar a ele. Eu quero. Eu quero dar a ele tanto quanto eu dei a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu. Eu quero lembrar para você que a primeira frase que Jesus diz aqui é que ele diz assim, o reino de Deus, o reino dos céus, que muitas vezes você pode usar da mesma maneira, o reino de Deus é o lugar onde Deus reina, é o lugar onde Ele é rei, é o território que não é geográfico, é espiritual, onde Ele é quem reina, Ele é que toma conta. É assim, Jesus fala, é dessa maneira. Não tem nada a ver com o que você considera justo, nivelado, equiparado. Tem a ver com o que Ele quer fazer. E se você topar, Ele vai fazer alguma coisa por você e em você. E eu quero te dar uma dica. Quando Ele fizer, não olha para o que Ele está fazendo com os outros. Porque pode ser que você fique frustrado, achando que Ele está sendo injusto. Quando, na verdade, Ele sempre foi e sempre vai ser justo. E olha como é que termina o versículo 15. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Eu acho que há tanta profundidade nas palavras de Jesus que eu particularmente não sei como é que você interpreta isso, mas vamos manter a coisa na superfície. Como é? Talvez seja simples. Será que os meus olhos são maus porque Ele é bom? Quando é que os meus olhos são maus porque Ele é bom? Quando Ele não foi bom comigo. Ou quando eu acredito que Ele não foi bom o suficiente para mim. Você não está vendo ninguém que trabalhou 1 hora só reclamando até agora, né? Está todo mundo quietinho lá. Está esperando para ver onde que vai dar o final da discussão. Será que eu vou ter que perder alguma coisa? Será que eu vou ter que devolver uma parte do que eu recebi? Não, porque a justiça do Senhor que me contratou diz que eu mereço, não porque eu mereço, mas que eu vou receber o que Ele disse que eu vou receber. Então eu recebo. Ninguém está reclamando. Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Já é Jesus terminando a parábola daquela maneira que deixa todo mundo pensando assim, o que você está querendo dizer com isso? E aí Jesus vai e parte para outra parábola. É assim mesmo que Ele faz, né? Não dá resposta, muito não conversa, muito já começa a falar de outra coisa. E a gente às vezes não sabe o que Ele queria falar. Mas essa parábola fala do reino de Deus, o lugar onde Deus reina. O que acontece aqui é o fruto da vontade de Deus, é como Ele pensa. E o que a gente percebe aqui nessa parábola? Algo que é tão importante. E é o inverso da gente. Deus não faz acepção de pessoas. O nosso orgulho escondido dentro de nós faz isso o tempo todo. O tempo todo. Da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, uma das coisas que você mais faz, sem perceber muitas vezes, é a acepção de pessoas. É identificar e julgar quem você acha que merece e quem não merece. Não tem pessoas que você não quer ter nenhum tipo de relacionamento porque não merecem o seu amor. Não tem pessoas que você cortou completamente o relacionamento porque não merecem o seu perdão diante do que fizeram. Não há pessoas que você se tornou indiferente a elas. Não há pessoas que você realmente se importa e cuida. E não é de graça. Elas, de alguma maneira, agradaram você. Então, nós julgamos pelos méritos de cada um em
todos os nossos relacionamentos, desde aquela pessoa que dorme com a gente na mesma cama, até os outros que dormem no cômodo do lado, até os outros que a gente vai encontrar no decorrer do nosso dia, os outros que a gente vai encontrar no fim de semana, ou seja, onde for. Nós temos uma maneira de enxergar. E, por favor, eu não estou dizendo para você abandonar isso, porque você não vai conseguir. Eu estou querendo que você olhe para isso um pouco, e observe como é que Jesus olha para isso. Nós temos todos os nossos relacionamentos, muitas vezes dirigidos por essa dinâmica, por essa maneira de enxergar. E nós fazemos acepção de pessoas, sim. E alguns mandamentos bíblicos vão nos apontar para a gente dizer, não faça acepção de pessoas. Mas se você quiser, para mim é suficiente dizer o seguinte, Deus não faz. Em Efésios, no capítulo 5, versículo 1, diz que nós devemos ser imitadores dele como filhos amados. Que ele é o exemplo perfeito de como nós precisamos agir, de como devem ser os nossos relacionamentos. Quando Deus manda você imitá-lo, quem está dormindo, diga amém. Beleza. Quando Deus manda, ouça, você imitá-lo, ele não está mandando que você o imite, obviamente, no seu eterno poder. Você não consegue criar planetas. Já tentou? Não consegue. Você não consegue criar nada do que ele criou. Deus está falando que você imite na parte que mais cabe a você, que são os seus relacionamentos. A maneira como ele, e é só isso que Deus realmente está olhando, né? A maneira como ele ensina e modela relacionamento é que ele quer que seja imitado. Talvez seja o maior desafio para a gente. E é disso que Jesus está falando. Você está com problema com Deus, você está com problema com o teu Senhor, dizendo que Ele não foi justo. Por quê? Porque você está olhando para quem está do teu lado. Eu não aceito, pastor, que aquela pessoa seja abençoada. Eu estou na igreja direto. Eu amo o Senhor, eu estou envolvido com o ministério, eu faço isso. Aquele cara nem vai à igreja. Eu não entendo. O seu problema com certeza não é com ele, o seu problema é com Deus. Deus não está sendo justo comigo. A gente acha que Deus não está sendo justo quando a gente olha para um lado e para o outro. E achamos que o que está acontecendo não é certo. Não é certo aos nossos olhos, não faz justiça para mim. Tantos que viveram uma vida de restrição, onde se guardaram de praticar injustiça, trabalharam para o reino, se esforçaram. Quantos aqueles que viveram uma vida longe de Deus, não contribuíram para nada no reino de Deus, até o último momento, no último momento resolveram se entregar um pouquinho a Deus, todos receberam exatamente a mesma intensidade de bondade do Pai, todos receberam exatamente a mesma quantidade de graça e de amor. Por que a gente precisa olhar para isso? Porque quando a gente começa, hoje a gente não fez isso, a gente começa o culto, a pregação falando, essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu posso o que ela diz que eu posso, eu tenho o que ela diz que eu tenho. Você lembra o que a gente fala depois? Hoje eu vou deixar que a palavra de Deus renove a minha mente e transforme a minha vida. O foco, o final é ser transformado, ser transformado. Deus quer que você seja, eu quero que ser, você também quer ser. Isso só acontece com renovação de mente. Eu acho que nessa manhã Deus está nos convidando a renovar a nossa mente, para enxergar um pouco mais como Ele enxerga. Renovação de mente é deixar os seus pensamentos serem empurrados para fora à medida que os dele entram na sua vida. Deus quer que você olhe para as pessoas como Ele olha para as pessoas. E claro, Ele quer que você trate as pessoas como Ele trata as pessoas. Então a gente está falando do pensamento de Deus versus o pensamento humano. O nosso pensamento não consegue muitas vezes atingir isso aqui. Quantas vezes o homem acha que Deus está sendo injusto? E a gente não percebe, mas é a nossa arrogância de achar que nós somos mais sábios que Ele. Porque se eu fosse Deus, eu fazia diferente. Eu pagava com base no mérito, que essa pessoa merece mais, ela trabalhou mais, ela se esforçou mais. Por que Ele não faz dessa maneira? A nossa maneira de calcular é tão pequena, é tão ínfima, é tão limitada, e a gente acha às vezes que a gente sabe tudo.
Isso me remete, obviamente, à passagem que nós amamos muito, a passagem do filho pródigo. Acontece exatamente essa dinâmica. Daqui a pouco, se der, a gente dá uma olhada nela. Mas há pessoas que não compreenderam, e como isso é importante. Se você vai ser um seguidor verdadeiro do Senhor Jesus, essa é uma das coisas mais importantes, saber que você não merece absolutamente nada. Pelo contrário, a gente merece o que é de pior. Esse é o nosso merecimento. Se for falar de merecimento, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Compreender que nós nos comportamos como os trabalhadores que chegaram primeiro, foram contratados primeiro, e não entendemos que, na verdade, sempre nós somos aqueles últimos que chegaram, sempre, que não mereciam nada e ganharam muita misericórdia, e ganharam muita graça de Deus. Esse versículo 13 que nós lemos, diz lá: mas o proprietário respondendo disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário. Jesus está exemplificando com essa parábola que Deus, o Senhor, sempre é justo e fiel. Ou seja, Ele vai cumprir a sua palavra até o final. Aleluia. É tão bom saber que a gente pode confiar nele, que o que Ele falou vai acontecer, que Ele não vai mudar de ideia no meio do caminho. A nossa justiça pessoal e o nosso esforço nos acaba fazendo acreditar, às vezes, que Deus pode mudar de ideia em algum momento, porque eu e você mudamos. Eu combino coisas com você e depois eu ligo dizendo: e não vai dar, não vou conseguir. Deus não faz assim, o que Ele falou vai acontecer. Você pode confiar nele a sua vida toda. No versículo 14 que nós lemos aqui: toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a esse último tanto quanto a ti. E a revelação de uma vontade boa, perfeita e agradável de Deus não é a sua vontade. Quando você se sentir um pouco incomodado que a sua vontade não está sendo feita, observe as suas motivações. Talvez seja porque você finalmente precisa se render à vontade dele. E a vontade dele sempre é melhor e maior do que a nossa. Que alguém diga amém. Será que são maus os meus olhos? Será que quando Deus é bom nós compreendemos essa vontade dele? Deixa eu ler com você uma outra passagem de Romanos, no capítulo 3. Como eu disse para você, verso 21. Mas agora, lembra que eu falei para você, Paulo gasta até aqui, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, até o versículo 20, falando que todo mundo é culpado diante de Deus, e que não adianta tentar exercer e se esforçar com a sua própria justiça para garantir a aproximação com Deus. Você não vai conseguir. No versículo 21 ele explica o que está acontecendo. Ele fala: gente, eu estou escrevendo tudo isso aqui para vocês entenderem que não é para condenar todo mundo. Algo aconteceu. Aleluia. Algo muito grande. Deus fez algo impressionante. Nos nossos dias, Paulo está falando. E a gente tem gente que viu isso, que está realmente, totalmente comprometido, não apenas com uma mensagem, mas com uma pessoa. Preste atenção aqui. Uma pessoa. Jesus não veio trazer uma mensagem de salvação. Ele veio ser a salvação. Ele não veio para que você pudesse receber meramente uma palavra que trouxesse a você a fé suficiente. Não, ele veio para ele mesmo pagar o preço, para que você pudesse ser salvo. Verso 21, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. O que ele está dizendo, Paulo? Gente, até agora, até então, para você poder ser agradável e aceito por Deus, você tinha que cumprir toda a lei. Ninguém conseguiu. Nem as pessoas mais fantásticas que você já conheceu. Quanto mais eu e você que falhamos o tempo todo. Paulo era um que se colocava nessa posição: eu sou alguém que foi totalmente contrário, achando que estava agradando a Deus, estava indo na direção contrária, estava indo na contramão. Então eu não mereço cumpridor da lei, eu achava que eu era, eu sei que eu não sou. Mas agora se manifestou uma justiça que não é a nossa justiça humana, ela provém de Deus e é independente da lei. Verso 22, ele confirma: justiça de
Deus, não de homens, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que se esforçam. É isso? Você tem que ler a sua Bíblia, está vendo? Para todos os que creem. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Todos, homem, mulher, de que raça for, de que credo for, de que origem for, não adianta se seus pais foram isso, aquilo outro, não interessa, todos, sem exceção, pecaram, estão destituídos, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Diga, sou eu. Verso 25, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, aquela mesma que a gente estava lendo na parábola, a justiça dele que não tem nada a ver com a nossa, não tem a ver com quem a gente acha que merece ou deixa de merecer, mas é a maneira como ele nos enxerga. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Você lembra que no final dessa parábola ele pergunta: o que vocês estão fazendo aqui o dia inteiro? O resto das outras 11 horas, por que vocês não fizeram o que tinha que fazer, o que era certo? E ele fala que ele, pela sua misericórdia, pela sua tolerância, deixou impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Glória a Deus. Justo, ele é perfeito na sua justiça. E a justiça de Deus não é uma justiça niveladora, onde você recebe com base, preste atenção aqui, você recebe, faz parte, gente, isso aí, recebe com base no seu mérito, e se alguém tem menos mérito, a justiça dele, a gente não é, mas eu sou melhor, Deus deveria fazer mais por mim. Puxa, não é possível que aquela pessoa ali esteja ganhando tanto, por que Deus não me trata da mesma maneira? Não tem nada a ver com a nossa maneira de pensar. E eu acho que isso é uma jornada um pouco mais longa do que um culto como esse, mas em algum momento a gente tem que despertar para isso. Nada do que eu fiz até hoje, por mais que tenha produzido alguma coisa boa, eu não estou falando que você tem que parar de fazer o que é bom. Não adianta nada, Deus não me recompensa. Claro que Ele recompensa, a Bíblia fala que Ele recompensa a bondade, mas nenhum ato seu de justiça foi suficiente para te garantir a salvação. E você pode continuar o resto da sua vida fazendo só o que é certo, e ainda assim, nada disso faz com que Ele olhe para você e diga: agora você fez por merecer, meu filho. Não. Pela graça, sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. É um presente de Deus. Para que ninguém acredite que mereceu, que fez por merecer. Eu acho que essa é uma das coisas mais difíceis que a gente pode desenvolver na nossa vida. Mas ainda assim é muito importante. Desenvolver esse espírito de Cristo no sentido de que a maneira como a gente olha para as pessoas e para nós mesmos. E quebrar esse paradigma de que nós temos que merecer. Eu só nessa semana ouvi de 2 ou 3 pessoas diferentes dizendo: André, a igreja da onde eu vim, ou então a crença da onde eu vim, ou o mundo do qual eu vim, me dizia que se eu não fizesse alguma coisa por merecer, jamais Deus poderia me aceitar. E a gente estava conversando com os pastores ontem e falando que uma das coisas que mais enche o meu coração é perceber quando pessoas abrem os seus olhos para o que a palavra de Deus diz e têm libertação no seu interior e finalmente descobrem, e essas pessoas disseram para mim: eu descobri que não é pelo que eu faço, mas é pelo que Jesus fez por mim, porque eu nunca vou merecer. E queridos, aqui nessa igreja existem as 2 pessoas. Existem aquelas que estão fazendo tudo certinho há anos e anos. E existe aquelas que fizeram tudo errado há anos e anos.
Você talvez esteja sentado do lado do seu inverso agora, talvez. E a gente acaba fazendo isso. Se ele sempre fez o que é errado, como Deus pode tratá-lo da mesma maneira que eu? E se ela sempre fez o que é certo, como que eu posso merecer alguma coisa de Deus do jeito que ela merece? E nós criamos uma justiça que nós acreditamos que deveria ser a justiça de Deus, mas ela é meramente humana. Por isso que Paulo diz, agora tem algo novo acontecendo. Deus está manifestando a sua justiça, não tem nada a ver mais com a sua. Tem a ver com a dele. E a dele não é pelo seu mérito, mas é pela sua graça. É porque ele quis. Não é isso que o Senhor fala? Por que você está reclamando aí, rapaz? Eu não dei para você o que eu prometi que eu ia te dar? Eu quero dar a esse a mesma coisa que eu dei a você. O que me lembra Lucas capítulo 15. Eu não vou ler tudo com você, você conhece a história. A história que não tem um título. Quando Jesus conta essa parábola, a Bíblia diz que ele começa a contar as suas histórias. E é fantástico. Jesus sabe que contar a história prende a atenção das pessoas. Por isso que eu contei para você a história do leite condensado hoje. Para ver se você, pelo menos pegava. O que tem a ver com a mensagem? Tem nada a ver com a mensagem. É só para chamar a sua atenção. Jesus sabia que trazer um princípio através de uma história era marcante para as pessoas. E ele começa a contar, não para de contar. Uma ovelha perdida, depois uma moeda perdida. Ele fala... E a gente criou, a sociedade bíblica, em algum momento, acho que lá fora, nos Estados Unidos ou na Europa, botaram lá, essa é a parábola do filho pródigo, porque nessa história existe um personagem, que é um rapaz, que pega o dinheiro do pai e gasta a beça, irresponsavelmente, que significa ser pródigo. Não é o melhor título. Alguém disse, então o melhor título é a parábola do filho perdido. Gostei. Mas eu queria submeter para você que também não é o melhor título. Porque Jesus começa contando essa história dizendo o seguinte, um pai tinha 2 filhos. Então, não estou dizendo que o meu título é melhor do que o de ninguém, mas o título que eu queria dar é Os Filhos Perdidos. Tinham 2. E você conhece a história, um dos filhos fala, vou embora, me dá a minha parte da herança, o senhor não morre nunca, então me dá aí, como se você tivesse morrido, e eu vou viver a minha vida. E é um cara que eu e você temos uma raiva imensa. Se você conhecesse alguém assim, hoje, no século 21, que disse para o pai, para mim você está morto, eu quero sua grana, e vai, pega o dinheiro e simplesmente destrói tudo. Só causa destruição, não faz nada de certo. Eu e você vamos pensar, esse rapaz merece o inferno mesmo. Mas não, claro que nós acreditamos. Nós não aceitamos, principalmente se ferir você. Principalmente se roubar alguma coisa de você ou dos que você ama. Nós somos pessoas normais, nós temos sentimentos e a gente às vezes fica com raiva. A gente não aceita que alguém que fez algo tão ruim possa receber qualquer coisa boa. Você e eu ficamos felizes quando assistimos no jornal que alguém foi finalmente preso, que uma pena vai ser cumprida. E eu não estou dizendo nada contra isso. Eu e você acreditamos que justiça, é muito importante. Quem está ligado aqui, diga amém. Mas a visão que Deus tem não tem nada a ver com a nossa. Nada a ver. E esse filho é o cara que daria raiva na gente. O outro filho está em casa. E ele está trabalhando para o pai. E ele está fazendo o negócio do pai acontecer. Ele está funcionando. Ele está produzindo. Esse cara a gente gosta dele. A gente pensa, tem que ser assim. Todo filho deveria ser assim. Mas são 2 filhos que estão perdidos. Quando o outro volta para casa, totalmente quebrado, ele nem queria voltar, ele sabia que não ia ser uma boa ideia. Ele vem pensando, não dá para ser filho outra vez, eu quebrei o que eu tinha com meu pai. Eu vou apelar para a misericórdia, para a generosidade dele, porque o meu pai é conhecido, famoso como alguém que é bom e generoso. Então vai que ele me aceita como ele aceitou qualquer um dos seus escravos, qualquer um dos seus servos. Porque eu conheço um monte de escravo que trabalha para o meu pai lá que não vale nada mesmo. Então ele pode me tratar como só mais um.
Eu posso só trabalhar, e eu posso pegar o pior trabalho que o senhor tiver aqui, mas pelo menos eu vou garantir alguma coisa de pão. O filho entendeu que, mesmo que o pai e ele tivessem sido completamente separados, porque ele escolheu, o pai continuava sendo bom e misericordioso, o pai continuava sendo generoso, e ele ia apelar para um relacionamento quebrado, pelo menos poder garantir o pão dele. Ele volta para casa, eu não sei o que ele espera. Claro que essa é uma história que Jesus está contando, que ele mesmo inventou. Jesus conta a história que o filho está chegando e o pai vê ele à distância e o pai vai na direção do filho. Isso é uma das cenas mais lindas que você vai encontrar na história bíblica. E eu falei isso há pouco tempo atrás, e a gente precisa perceber isso. Agora esse filho está indo na direção da sua casa, totalmente quebrado, totalmente errado, mas finalmente ele está indo na direção do pai. A Bíblia diz que em algum momento lá atrás ele caiu em si. Ele chegou no fim de si mesmo. Deixa eu falar uma coisa para você. Há pessoas pelas quais nós oramos e pedimos para que Deus faça alguma coisa na vida delas. Mas deixa eu te falar, talvez a gente precise mudar a nossa oração. Talvez a gente precise orar algo parecido com o que aconteceu com esse filho pródigo, dizer: Senhor, faz com que aquela pessoa que eu queria tanto que estivesse aqui comigo na igreja, que eu queria tanto que estivesse aos seus pés, ao invés de pedir para ela vir, porque ela não vai vir, pede para Deus, ajuda ela a chegar no fim dela mesma. Ajuda ela a chegar num lugar tão escuro e tão profundo que ela descubra, de alguma maneira, que ela precisa de ti. Não, pastor, não vou orar isso nunca. Eu sei que não. Você ama muito aquela pessoa. Mas talvez seja o único lugar onde ela vai cair em si. E vai finalmente dizer: eu preciso de ajuda. Se o orgulho não for mais forte. Jesus conta a história de um momento onde o orgulho precisou ser quebrado. E você sabia que todo mundo tem esse momento? Ah, pastor, eu conheço gente que o orgulho nunca foi, parece que nunca vai ser quebrado. Não, tem um lugarzinho. Tem um lugar tão profundo, tão escuro, que não tem mais jeito. A pessoa chega no fim dela mesma. Deus sabe direitinho qual é esse lugar. E o filho resolveu voltar, e voltou. E chega em casa totalmente quebrado, totalmente arrebentado, e o pai vai na direção dele, e alguém pergunta: por que o pai não correu para dar abraço para o filho na hora que ele estava indo embora, em vez de deixar ele embora? Porque quando você está decidido a ir embora, ninguém te segura. Naquele momento o pai, não adianta agarrar o filho, puxar o filho, se ele não tem o coração do filho. Você não vai ficar em casa e o teu coração em outro lugar. Você vai. Você sabia que Deus é bom desse jeito? É isso mesmo. Ele não vai violentar a sua vontade e obrigar você a amá-lo. Vai ter que partir de você, se você quiser. Mas essa verdade que a gente está contando hoje, ela está definitiva na nossa vida. Ele realmente é bom desse jeito. E Ele já recompensou a todos os seus filhos com vida eterna, a todos os que realmente, simplesmente quiserem crer no seu Filho. Quando o filho chega em casa, o pai fica tão feliz, tão feliz, tão feliz. Vamos dar uma festa. E a Bíblia fala de uma imagem que a gente não compreende muito bem. Vamos matar o novilho cevado. E se eu disser para você que eu não entendo completamente. Mas muita gente diz que, como era uma fazenda rural, aquele negócio todo, claro, a grandes festas precisavam de uma comida muito boa. E esse novilho cevado era o bezerro lá que eles engordavam. E a melhor carne era aquela de todas. E eles, de vez em quando, tinham um novilho cevado, tinha uma grande festa para acontecer, matava, fazia aquele churrasco legal, convidava todo mundo. Quando tinha essa carne, todo mundo sabia, é um grande acontecimento. Morreu, daqui a pouco vai engordar outros novilhos, seja o que for. Mas esse lá, pelo visto, era especial. Jesus fala dele, fala: vamos matar. Ou seja, nós vamos dar a maior festa que a gente podia dar. E aí convida todo mundo, e tem de tudo. A Anitta foi convidada, rolou de tudo na festa. Acordei alguns agora. Festa, pessoal feliz. Chega o irmão. Ué, Natal? Aniversário de alguém? Ninguém me falou nada? Que festa é essa? Estou trabalhando o dia inteiro, chego em casa. Que surpresa! O que está acontecendo? Seu irmão.
O quê? Seu irmão voltou. Sim? Seu irmão voltou. Esse é o empregado fofoqueiro. Seu irmão voltou. Seu pai ficou tão feliz que ele está vivo que resolveu dar uma festa. E eu te conto mais. Mandou matar um novilho cevado para ir a essa festa. O irmão fica irado, indignado, irritado, chateado com o pai. Parecido com aqueles trabalhadores que chegaram cedo. O pai vai lá fora e fala, eu não aceito. O filho fala, eu não posso aceitar. Não tem como aceitar. Não tem como. A minha justiça não permite isso. Eu trabalho para você a vida inteira. Eu me entrego completamente para o que você quer que eu faça. Eu estou desde cedo, desde que nasci nesse negócio. Como é que pode você não me recompensar desse jeito? Por que eu às vezes queria um cabritinho, ele fala lá para fazer um churrasco com os amigos, ou seja, não era a melhor carne. Mas está bom. E nem isso eu tenho. Por quê, pai? E vem esse teu filho, não é nem meu irmão mais, teu filho, que gastou o teu dinheiro com meretrizes, com mulheres, com tudo que você pode pensar de destruição, rebenta com tudo, gasta com tudo. Chega em casa e você mata para ele o melhor novilho e dá a maior festa. Como? O que Jesus está contando nessa história? Jesus frequentemente quer dizer como é que o Pai é. Quando o sermão da montanha que você ouve, as parábolas de Jesus, é Jesus tentando apresentar às pessoas como é que Deus vê a vida. Não é como você vê. E o pai desses dois filhos tem um discurso para cada um deles. Um dos filhos fala, pai, eu não mereço mais, eu não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos servos. O outro diz, eu mereço, eu deveria ter recebido, o Senhor não me dá nada. Os dois estão perdidos, porque o pai deixa muito claro para o filho mais novo, que fez tudo errado, que ele não está somando e calculando os seus débitos. E deixa bem claro para o filho mais velho, que faz tudo certo, que ele também não está somando e calculando os seus créditos. Ele simplesmente quis dar aos dois a mesmíssima coisa. Porque para ele você é só filho. E não tem nada melhor do que isso. Não tem uma posição mais alta do que essa. E o filho mais velho está indignado, dizendo, você não me dá nada. E o pai diz, não, filho, pelo contrário. Tudo que é meu já é teu. O que faltava era entendimento. O que você não sabe é algo que já é teu. E que coisa frustrante viver uma vida inteira e só chegar no final dela e descobrir que eu tinha algo que já era meu. Filho, tudo que é meu é teu. Já foi conquistado para você, já foi pago o preço. Você não precisa se esforçar para receber. O que está sobre a sua vida hoje não é a tua justiça ou a justiça dos homens, mas é a minha justiça. E hoje eu queria que você lembrasse, o que você faz com tudo isso? Eu acho que amanhã, segunda-feira, terça, quarta, o Espírito Santo pode te ajudar a começar a enxergar melhor a sua própria vida e a vida de quem está ao seu redor. E saber que Deus não está nem somando débitos e nem créditos. Sim, quando você faz algo bom, eu tenho certeza que recompensas vêm. Quando você faz algo ruim, você vai ter que lidar com as consequências. Mas nada disso tira de você o fato de que você é filho dele. E se você é filho dele, é a justiça dele que está em operação na sua vida. Amém? Você recebe? Vamos ficar de fé? De pé? Vamos orar. Deus é bom. Aleluia.